Bora lá. Esse período, pessoal, ele vai de 1918, que é o final da Primeira Guerra Mundial, né? 1918, 1919, que é quando a gente tem o Tratado de Versalhes e todo aquele contexto do final da Primeira Guerra, e o início da Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, com a invasão das tropas alemãs na Polônia, certo? Em setembro de 1939, se eu não me engano, o dia certo é dia 2 de setembro. E a gente vai ter o início da Segunda Guerra Mundial, certo? Estes 21 anos, que podem parecer, do ponto de vista histórico ou temporal mesmo, no sentido de quantidade, pouco, e de fato, quando nós analisamos história, a gente vê que a humanidade é muito maior do que 20 anos. 20 anos é praticamente uma geração da humanidade. Mas as transformações que ocorrem e as consequências dos processos históricos que ocorrem nesses 20 anos, eles são muito pesados, eles são muito influentes até hoje, certo? Tanto é que nós estamos indo neste passado para estar tentando tanto explicar o tempo presente, né, determinados processos, determinados fenômenos que acontecem ao nosso redor, mas a gente também volta no tempo para esses processos históricos em um sentido educacional da coisa, certo? É o que nós, especialistas em ditadura militar, chamamos de educação para o nunca mais. Que esses processos históricos eles têm também um peso pedagógico muito grande para a gente saber o que a humanidade é capaz de fazer, dependendo de situações e contextos extremos, certo? E do que principalmente a gente deve não fazer a partir dessas experiências. É lógico que a experiência de vivenciar ou de conhecer algo do tipo é muito importante, mas a gente sabe que a gente não precisa vivenciar aquelas coisas para saber que elas são boas ou más ou são diferentes, certo? Esse é o caso do nazifascismo, certo? Esse é o caso dos regimes totalitários, ok? A expressão aí está nazifascismo, e a gente está identificando esse processo com os regimes de extrema-direita, ok? Então, os fenômenos que aconteceram na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, são fenômenos de extrema-direita, ok? Isso não significa que a gente não teve governos totalitários, ok? Governos totalitários, porque governos fascistas são coisas diferentes, ok? Então, a gente não tem um governo fascista de esquerda, certo? Dentro do aspecto político da coisa, mas a gente tem governos totalitários, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, ok? Quando falamos de governos totalitários de extrema esquerda, nós estamos falando do governo stalinista, certo? Do governo soviético daquele período. Ele também é caracterizado como um governo de extremos, né? Como um governo totalitário, só que no espectro da esquerda, ok? Aqui, como a gente já falou da Revolução Russa para vocês, eu já caracterizei aquelas coisas que o Stalin fez, né? Então você já tem uma noção de como se comporta o governo totalitário do Stalin. Aqui a gente vai entrar na seara de como a extrema-direita conseguiu ascender ao poder nesses países europeus do período e de como a ascensão desses países ao poder, a ascensão desse tipo de governo nesses países vai acarretar, vai ter como consequência, né, a continuação da Primeira Guerra Mundial na Segunda. O Winston Churchill ele vai falar muito isso, ele vai bater muito na tecla quando ele foi para o parlamento declarar, né, dizer que a Inglaterra estava em guerra e pá.
E ele vai dizer, ó, essa Segunda Guerra Mundial aqui, ela é a continuação da Primeira Guerra, certo? Então, a gente precisa compreender o contexto político dentro do que a gente vai chamar de Estado-nação. Deixa eu digitar aqui para vocês. Dentro do contexto político do que a gente vai chamar de Estado-nação, certo? Para que esse tipo de regime se ascendesse, ok? Eu vou estar falando do nazismo para vocês. Vocês já sabem de muita coisa, eu já dei aula disso para vocês. E, ao mesmo tempo, vamos estar fazendo o paralelo com a questão da italiana, certo? Mas é importante lembrar para vocês que o fascismo italiano, né, que vem do termo latino fascio, existe inclusive um símbolo, né, do martelo etrusco, porque o Mussolini ele queria se identificar, né, todo regime fascista ele tem um peso no conservadorismo e no tradicionalismo histórico muito forte. Então eles vão estar lá tentando criar ligações entre passado e presente para justificar aquele tipo de situação, aquele tipo de prática, aquele tipo de realidade que eles pretendem criar, ok? Então Mussolini, no fascismo italiano, ele vai fazer muito isso. Vai estar lá pegando os símbolos romanos do Império Romano para estar recauchutando esses símbolos e para criar essa identificação, né? Criar essa ligação com o passado autoritário. Do mesmo jeito, o Hitler e o nazismo vai fazer isso na Alemanha. Tanto é, isso vocês já sabem, que o Hitler e os nazistas chamavam o governo alemão, né, a situação política alemã daquele período, a partir de 1933 até 1945, de Terceiro Reich. Então, se a gente tem um terceiro, né, logicamente a gente já teve um segundo Reich e a gente já teve um primeiro Reich. Então, esse conservadorismo histórico, esse tradicionalismo histórico de estar bebendo numa fonte supostamente oficial da história daquele país e tudo mais, é tudo balela de construção histórica para tentar justificar o comportamento e as práticas do presente, ok? Então, a gente vai ter também no Brasil, no caso da ditadura militar, e aí quando a gente fala na ditadura militar, a gente não está falando de um governo fascista, a gente não está falando de um governo totalitário, certo? Um governo militar ele é um governo ditatorial autoritário. É complicado porque tem várias definições políticas das coisas e é complicado para todos nós, mas a gente precisa estar pontuando essas diferenças, certo, pessoal? A gente tem que dar o nome dos bois às coisas. E o que o governo militar vai fazer, por exemplo, é beber desse conservadorismo do mesmo jeito que os nazistas e os fascistas eles vão fazer nos seus respectivos países. De amor à pátria, de Brasil acima de tudo, de que se você não Brasil ame ou deixe, né, que era o slogan pós-Copa do Mundo de 1970. Então a gente vai ter aí o que a gente vai chamar de nacionalismo extremado, certo? Que beira a xenofobia. Essa é uma primeira característica que a gente vai ter de regimes totalitários, certo? E é pauta de todo regime, mas de todo regime de cunho autoritário, conservador, totalitário, fascista e etc. Isso é uma característica de quase todos eles, de usarem o nacionalismo de uma forma extremada para criar um nós e eles, certo? No caso da ditadura militar, se você não apoiava a ditadura, você não era brasileiro e tinha que ser expulso. Se você não apoiava o governo da ditadura, você era comunista e precisava ser expulso, certo?
repetir o slogan que eles deram e deixou bem claro isso para todo mundo: Brasil, ame-o ou deixe, certo? Do mesmo jeito, o Mussolini vai estar criando esta relação na Itália com aquilo que eu já falei para vocês, tanto que o próprio termo fascismo é derivado de uma palavra latina, uma palavra romana, ok? Então, esse nacionalismo extremado, ele beira a xenofobia e também beira um tipo de conservadorismo que é muito prejudicial tanto para as relações internas entre os próprios membros desse Estado-nação, quanto também dos problemas externos de você estar se relacionando com os outros países por causa da xenofobia, certo? O que é que vai acontecer, por exemplo, com o Mussolini? O Mussolini, desculpa, a Itália, após a Primeira Guerra Mundial, ela estava numa situação econômica muito ruim. Situação econômica é o que a gente chama de periclitante, certo? A Itália tinha saído a Itália entrou na guerra por um lado, que era o lado de apoio ao alemão. Um ano depois, ela mudou para o lado dos aliados, certo? Mas ela é rejeitada pelos aliados e apesar deles terem, desculpa, na Primeira Guerra Mundial é invertido. Eu vou até escrever para vocês não confundir, certo? A Itália entrou de lado dos aliados no início da Primeira Guerra, certo? Esses aliados faziam parte da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, certo? Um ano depois, eles vão mudar de lado. Eles vão para a Entente. E a Entente é onde está a Inglaterra, França, vai entrar os Estados Unidos depois, a gente tinha a Rússia sai, tá? Então ela vai sair do lado derrotado, né? Que o lado dos aliados, a Alemanha vai sair derrotada na Primeira Guerra, e ela vai para o lado dos futuros vitoriosos, que em 1915 estava com Inglaterra e França. Mas, dentro do Tratado de Versalhes, ela não conquista nada. Além de tudo, ela tinha um peso financeiro de ter emplacado uma guerra. Então, a Itália estava numa situação econômica muito pesada, ela estava numa situação política muito ruim, e isso abre margem para sempre para movimentos extremados ganharem poder. O Mussolini, que era comunista, certo? Era membro do Partido Comunista Italiano, ele vai, a partir de 1917, mudar de lado. Ele vai para o conservadorismo político e depois de um tempo ele vai ganhando popularidade e na medida em que ele ganhava popularidade, ele ficava cada vez mais extremado até criar um partido só para ele, na qual ele seria o líder desse partido e, para além dele virar líder desse partido, o Mussolini ele também começa a organizar o que a gente chama de instituições paramilitares, que são pessoas particulares, pessoas próprias, que pegam em armas para defender um partido ou um tipo de ação. Eles não são membros do Estado, certo, pessoal? Eles não são policiais concursados do Estado que resolveram pegar em armas e apoiar Mussolini, não. Era uma organização paramilitar, fora do Estado. São particulares, pessoas próprias que decidiram se organizar, treinar, comprar armas e fazer aquilo. E isso é a margem da lei, ok? Não se esqueçam disso, isso é a margem da lei. Eu posso falar para vocês um caso brasileiro que a gente tem no Brasil os esquadrões da morte, né? Que são policiais militares que já têm acesso à arma e já têm acesso à farda e passam a é o que a gente chama de fazer justiça com as próprias mãos, né? Apesar de que isso não é justiça. E de eliminar pessoas que ele, certo, ou o grupo dele julga inconveniente. E isso é uma organização paramilitar, uma milícia do qual a gente tem hoje, né? Várias e várias no Rio de Janeiro, também é uma organização paramilitar, uma organização que se forma à margem do Estado. Então, o grupo paramilitar de Mussolini era chamado dos camisas pretas, certo?
E esses camisas pretas começam a ganhar cada vez mais força e poder na Itália, até que o Mussolini vai finalmente concentrar os poderes nas suas mãos e botar em prática esse movimento fascista italiano, né? Partido único, ser anticomunista, nacionalismo extremado, imaginar uma expansão territorial do Estado italiano, né? O Estado italiano tinha desejos de aumentar o seu poder, ser militarizado e tudo mais que a gente vai ver mais a fundo aqui com o nazismo, ok? O nazismo ele é um fenômeno histórico que ele vai surgir depois do fascismo, ok? Mussolini ele vem antes de Hitler, alguns anos antes de Hitler, mas quando a gente analisa a situação política da Alemanha no período, a situação política da Alemanha no período era uma situação bem mais profunda, complicada e complexa do que a situação italiana, ok? O que é que acontece? Como vocês sabem, a Alemanha ela foi considerada a grande culpada no Tratado de Versalhes pela Primeira Guerra Mundial, né? Ela foi considerada o país que começou a Primeira Guerra, ela foi considerada o maior inimigo da galera da Entente na Primeira Guerra, e no Tratado de Versalhes ela teve que pagar e sofrer tudo aquilo que vocês já sabem, né? Pagar a indenização, ter seu exército reduzido, perder territórios dentro da Europa, né? Como foi a perda do território da Alsácia e da Lorena. E isso fez com que a Alemanha entrasse já numa crise econômica de saída logo dessa Primeira Guerra Mundial. Adicionem esta problemática da Alemanha nesse período a mudança de contexto político que a Alemanha vai ser obrigada a entrar a partir de 1919, certo? A Alemanha era um império, ok? Lembrem que ela era o Sacro Império Romano Germânico, e a partir de 1870 ela vai virar o país Alemanha. Ela vai ser unificada. O Otto von Bismarck ele vai unificar os vários territórios fragmentados que faziam parte desse Sacro Império Romano Germânico. Era formado por ducados, por principados, por estados independentes. Existiam vários. Existiam os maiores e mais importantes e mais poderosos, certo? Como, por exemplo, a Áustria, certo? A Áustria fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Existia a Prússia, certo? A Prússia era um dos estados mais fortes. Existiam vários outros. E aí, a partir de 1870, o Otto von Bismarck ele vai unificar esses territórios todos, fora a Áustria, né? A Áustria vai ficar de fora, a Áustria vai se tornar um país, vai se tornar um império independente, que é o que a gente vai chamar de Império Austro-Húngaro, e a gente vai ter a formação do território alemão, a gente vai ter a formação da nação alemã. Quando a gente fala em formação da nação alemã, e aí é que eu vou retornar àquela nossa discussão que eu falei para vocês sobre a diferença entre o que é um Estado moderno, com um rei, e o que é um Estado-nação. Porque dentro da formação alemã existe um contexto cultural muito forte entre eles, pessoal. Então, naquele período, os alemães ainda não formavam um território único, ainda não formavam um país único, mas eles já possuíam identidade e cultura em comum. Todos eles falavam alemão, todos eles possuíam uma formação étnica, ou se diziam possuíam uma formação étnica específica. Existia também a cultura romântica, e o romantismo é um movimento muito importante para o contexto do Estado-nação, porque ele se dizia um valorizador da cultura raiz, que é a história de um povo, que ela é que forma essa questão da nação, né? Então, a gente vai ter a união do Estado com a nação, formando na Alemanha nesse período, na Itália também, o Estado-nação alemão.
Esse Estado-nação alemão, ele é um Estado imperialista, certo? O Otto von Bismarck, ele é um Estado imperialista. A ideia da Prússia, a ideia do Otto von Bismarck é militar, militarizado total. Então, eles esperavam a situação acontecer, ia lá e metia a bronca e ocupava o território. Foi isso que eles fizeram com a França, por exemplo, certo? Com a França em 1870, né? A Guerra Franco-Prussiana de 1870 é uma guerra que vai durar poucos meses. Os franceses, que ainda tinham a soberba do que Napoleão fez, né? Nessa galera toda, imaginava que seu exército era poderoso e a Alemanha vai tratorar. Mais do que isso, os governadores alemães, eles vão desfilar em Paris em 1870, debaixo da Torre Eiffel. Deixa eu ver se eu acho essa foto, essas Guerra Franco-Prussiana, 1870, desfile Paris. Os caras vão humilhar a Alemanha. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Essa imagem aqui são os oficiais alemães, certo? No Palácio de Versalhes. E se intitulando, né? Ó, nós mandamos na França agora aqui, nós vamos tomar esse território. Isso para os franceses foi uma humilhação absurda, meu irmão. Isso para os franceses foi uma humilhação absurda. O imperador alemão dentro do Palácio de Versalhes, imagine aí, situação, sei lá, imagine uma rivalidade brasileira, Brasil e Argentina. Imagine o presidente da Argentina, que tem muita treta com o Bolsonaro, fazendo a mesma coisa. Então, é pesado, né? Essa imagem aqui também mostra as tropas desfilando. Então, havia uma disputa pesadíssima entre eles dentro desse contexto. Então, quando a gente vai ter o Tratado de Versalhes e os franceses vão se vingar dessas humilhações, parte dessa humilhação que os franceses e os outros vão impor aos alemães é transformar, é fazer com que a Alemanha deixe de ser um império e agora passe a ser uma república e uma democracia, certo? Então, a partir de 1919, a Alemanha vai se chamar República de Weimar. Tá ok? A República de Weimar foi a formação de uma nova estrutura política para a Alemanha. Essa República de Weimar veio junto com a crise financeira e também veio junto com a crise social. Então, de 1919 até mais ou menos 1934, 35, a Alemanha vai viver pesadas crises sociais e crises políticas. Crises financeiras, crises econômicas também, como, por exemplo, a hiperinflação, que eu já falei para vocês, mas eu nunca tinha mostrado imagens para vocês dessa hiperinflação. E eu já tinha falado que esse fenômeno aconteceu no Brasil na década de 80, mas na Alemanha ela foi muito pior, pessoal. Se aqui no Brasil a gente tinha a situação na casa dos milhares de por cento ao ano, quando a gente fala da Alemanha, a gente está falando de uma situação que vai na casa dos milhões de por cento, certo? A galera literalmente queimava dinheiro, fazia pilha de dinheiro, soltava pipa de dinheiro, andava, como eu tinha falado para vocês, com um carrinho de mão mesmo, assim, cheio de dinheiro, para comprar pão, por exemplo. A imagem está compartilhada aqui para vocês. Vocês estão vendo essa imagem na tela? Ou travou?
Espero que vocês estejam. Aqui é o cara comprando pão. Ops. Acho que minha internet está ruim, pessoas. Deixa eu carregar de novo aqui. Pronto. Criança pilhando dinheiro, né? Galera jogando dinheiro na rua para varrer. Acaba comprando pão com dinheiro, enfim. Essa é a situação quando a gente tem processos de hiperinflação, como nós tivemos na Alemanha. Isso politicamente é horroroso, é pesadíssimo. Então, é dentro desse contexto de crise política, social e tudo mais, que a gente vai ter a ascensão de regimes totalitários, certo? A Hannah Arendt, aquela filósofa que eu já falei para vocês, que escreveu As Origens do Totalitarismo, ela sempre vai estar batendo nessa tecla. A ascensão de regimes totalitários é marcado em situações de países e de locais que estão passando por profundas crises. A gente vai ter uma crise na Alemanha e na Itália, em Portugal e na Espanha, muito grandes para que esses regimes apareçam, certo? Para que esses regimes apareçam. E aí onde entra o Hitler. O Hitler, que não era alemão, era austríaco, a gente já conversou sobre isso, era cabo alemão na Primeira Guerra Mundial, leva um tiro, é afastado. E a partir da derrota alemã da Primeira Guerra Mundial, ele começa a escrever e a bater na tecla de culpar os judeus pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. É aí que a gente vai ter uma das primeiras características do nazismo, que é o antissemitismo, que é o ódio aos judeus, certo? Você ser chamado de antissemita é alguém chegar para você e dizer que você odeia judeu, você odeia a etnia judaica, certo? E o Hitler, ele começa a culpar, dizer que foram os generais, que eram judeus, que entregaram a situação da Alemanha, dizendo que a Alemanha conseguiria vivenciar durante mais tempo a guerra. Então, ele começa a proferir, dentro dessa situação horrorosa que a Alemanha passava no período, de encontrar culpados, ou de criar vilões, ou de criar culpados para aquela situação. E em momentos como esse, pessoal, eu acho que, apesar de vocês serem mais novos, vocês vivenciaram um pouco um processo histórico parecido. Quando passamos por uma situação política, social e econômica muito ruim, um problema de crise muito grande, a tendência das pessoas, a tendência nossa enquanto ser humano, é procurar soluções fáceis para problemas que são muito complexos, certo? É a gente imaginar que a solução mais simples é a solução mais viável para um problema que é gigantesco, que é um problema que está dentro de uma seara que é muito complicada e que precisa de tempo, de vários atores e de várias situações para serem resolvidas. Então, Hitler ele vai se aproveitar dessa situação para criar esses inimigos, para criar essa solução fácil de um problema tão difícil. Então, ele vai dizer que a culpa da derrota alemã vão ser dos judeus, que a Alemanha está passando por essa situação por causa dos judeus, de que os judeus roubam dinheiro da produção alemã e desvia para outros lugares, de que os judeus acumulam riquezas em cima do povo alemão. E aí ele já vai criar o que a gente vai chamar de inimigo interno. O inimigo interno alemão vai ser, o inimigo interno nazista, ele vai ser o judeu. Mas ele também vai criar um inimigo externo, que vão ser os comunistas. É por isso, pessoas, que quando você encontra na internet pessoas, sites ou qualquer coisa afirmando que o regime nazista era um regime de esquerda, tá errado, viu? Tá errado. Não é porque o nome é Partido Nacional Socialista, não é porque a bandeira dos caras é vermelha, né?
para parafrasear aquela frase da nossa bandeira nunca será vermelha, que você vai conceituar o cara como, você vai botar o cara no aspecto político da esquerda, certo? Os nazistas, eles eram anticomunistas, ok? Os nazistas, e aí os nazistas também vão ter uma organização paramilitar para chamar de SUA, que é chamado de SS, que é um nome bem complicado, bem complexo, que eu também não sei pronunciar, vou tentar. A Arnaldo chegou atrasado hoje, a Arnaldo era o primeiro a entrar. Certo, o nome da SS é Schustaffel. Deixa eu botar aqui para vocês pronunciarem, para vocês tentarem aprender. É assim que se escreve. E essa organização paramilitar vai, por exemplo, queimar a sede do Partido Comunista, certo? Vão perseguir comunistas, debater em comunistas, tentar matar comunistas. Essa organização paramilitar começa a ser a organização paramilitar de Hitler, né? Então, tanto de Hitler quanto do Partido Nazista. Então, é dentro dessa situação de crise, desse discurso de ódio, desse discurso autoritário que o Hitler vai empreender, procurando soluções fáceis para problemas complexos, na base da força, na base da violência, que o Partido Nazista vai ganhar terreno, vai ganhar força política no meio dessa crise pesadíssima que vai acontecer. Eles vão galgando esses parâmetros de popularidade e de força ao longo de toda a década de 20. E quando a gente chega na eleição de 1932, o Partido Nazista, né, ele passa a ser a maioria no Congresso alemão, certo? O Congresso alemão, quando vocês estiverem fazendo prova, ele vai ser chamado possivelmente de Reichstag, certo? Reichstag, desculpa. Eu também não sei escrever, não. Eu botei aqui todo torto. Deixa eu botar no Google, porque o Google... Cadê? Reichstag. É assim que se escreve, para quando vocês encontrarem na prova, não ficarem viajando na maionese achando que nunca viram isso. Quando eles se transformam na maioria do parlamento, então, como a gente está falando de uma democracia parlamentar, o partido que obtém maioria indica o primeiro-ministro. E aí a gente tinha uma divisão política na Alemanha, né? A gente tinha um parlamentarismo, só que em vez de a gente ter um rei, a gente tinha um presidente como chefe político, que era o Paul von Hindenburg. Então a gente vai ter o chefe do governo, certo? Que passou a ser o Hitler, e a gente vai ter o chefe político, o chefe de Estado, que era o Paul von Hindenburg, que era o presidente da Alemanha, que era o presidente da República de Weimar. Qual é a cagada que acontece? Qual é o problema que vai acontecer? Meses, pessoal, depois que o Hitler assume como chanceler, como primeiro-ministro da Alemanha, Paul von Hindenburg morre. E aí o Hitler se aproveita disso e toma de conta de tudo. Assume o controle do chefe político, concentra todo o poder na mão dele, vai banir todos os partidos políticos, vai perseguir todos os partidos políticos, certo? Vai deixar o único partido ocorrendo, que vai ser o partido nazista, ok? E a partir disso vai empreender toda a política nazista na Alemanha naquele período. É por isso que a gente vai ter essas características básicas aí de quase todos os partidos nazifascistas, seja a Espanha com Franco, certo? Seja Portugal com Salazar, seja a Itália com Mussolini, seja a Alemanha com Hitler. Então, como eu disse para vocês, eles são um nacionalismo extremado, eles possuem essa característica totalitária, eles são militaristas, certo? Tanto do ponto de vista da organização paramilitar, como também próprio militar, né? A gente vai ter aí a liberação do exército alemão à torta e à direita, antes era limitado a 100 mil,
que era o Tratado de Versalhes e depois vai voltar ao normal. Ele era tanto anticomunista quanto antiliberal, partido único e culto ao líder, né? Ao Mussolini, ao Hitler. Beleza, pessoas? Alguém tem alguma dúvida nisto? Está de boa?